Bíblica, a palavra certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. É um capítulo que contém a viagem de Paulo, a viagem de navio de Paulo para a Itália, para Roma. E é uma descrição minuciosa, gráfica até, de um naufrágio, de uma viagem muito trabalhosa, muito difícil, quando Lucas estava ali junto com o apóstolo Paulo e ele descreveu uma das viagens mais atribuladas que alguém pode ter. O capítulo inteiro fala que eles experimentaram os ventos calmos, experimentaram tufão e uma grande tempestade. Eu vou ler alguns versos para você aqui, Atos 27, versículo 9. E o tema nosso é como enfrentar as tempestades da vida. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Depois o texto diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Depois no verso 18 diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E depois diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora já vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Amém. Como enfrentar essas tempestades que vem sobre nós? Aqui foi literal, foi terrível, foi pavorosa, foi assustadora essa tempestade que veio sobre Paulo e Lucas e sobre todos esses 276 homens que estavam nesse navio. Mas as tempestades são metáforas das adversidades que nos sobrevêm, dos obstáculos da vida que vem sobre nós, fazendo isso aqui que aconteceu com Paulo e Lucas, que eles não viam nem a estrela, nem o sol, a coisa ficou densa e tensa. O que fazer? Primeiro lugar, saiba que as tempestades são inevitáveis. Às vezes nós pensamos, porque estamos fazendo a vontade de Deus, nada de ruim vai nos acontecer. E esse texto aqui nos mostra que o apóstolo Paulo está fazendo a vontade de Deus. Ele está nesse navio por obediência. Ele está indo a Roma para pregar o evangelho até a casa do imperador, até a capital do mundo. Às vezes nós pensamos que tempestade só vem quando nós estamos desobedecendo, como foi o caso de Jonas, que ao fugir da vontade de Deus, o Senhor enviou sobre ele uma grande tempestade. Mas nem sempre é assim. Às vezes, mesmo dentro da vontade de Deus, mesmo no centro da sua vontade, nós experimentamos tempestades. E foi esse o caso do apóstolo Paulo. Ele está fazendo o que Deus quer. Mas por que vem essa tempestade?
tempestade. Ora, na leitura do texto você vai ver que aquele não era um período bom para navegar, fazia parte das leis naturais, a tempestade, o tufão, fazia parte, e é natural naquela época do ano a pessoa experimentar essas tempestades no meio do mar. Significa para nós que a vida é feita de adversidades. Nós, apesar ou ainda que sejamos filhos de Deus, servos de Deus, nós enfrentamos enfermidades, crises financeiras, a crise econômica que assola o país, assola também o Filho de Deus, os problemas mais diversos, as enfermidades que são típicas da nossa condição de criaturas caídas, desse nosso corpo, as bactérias, os vírus, os problemas familiares, relacionais, problemas conjunturais, sociais, os mais diversos não acontecem. Não é que por a gente estar servindo a Deus que nós estamos dentro de uma redoma de proteção e nada vai nos acontecer. Então, se você tiver essa consciência na sua mente, essa consciência no seu coração, você vai viver mais preparado. Nada vai te assustar ou te causar pânico, porque nós já temos essa noção. Tempestades, adversidades, problemas são naturais. O Senhor Jesus já nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, tenha consciência de que é inevitável. Vem sobre justos e injustos, vem sobre servos de Deus e ímpios. A tempestade é inevitável. Se você estiver passando por algumas dessas tempestades, não pense que está vindo alguma coisa para te castigar, para te punir ou nada. Você saiba disso, é inevitável. Agora, em segundo lugar, o texto aqui de Atos 27 vai dizer: no meio da tempestade, esteja aberto para ouvir a voz de Deus. Paulo estava ali numa tempestade horrível, mas o texto diz que Deus enviou o anjo, e naquela noite, no meio daquela tormenta incessante, no meio daquela escuridão, sem ver o sol, no meio daquela batalha, o anjo do Senhor vai até lá e fala: não temas, Paulo. Não temas, no meio da adversidade, não feche os seus ouvidos espirituais, não bloqueie o seu coração, não insensibilize a sua alma, não deixe a adversidade empedrar você, endurecer você, não entre aí no buraco do pessimismo, da angústia, que os seus ouvidos não ouçam a voz de Deus, não veja os anjos que Deus está mandando, porque às vezes acontece que pessoas no meio da tormenta, ela se insensibiliza, ela se brutaliza, ela torna o coração duro. E ela não ouve, não vê, não enxerga a mensagem que Deus está trazendo. Então Paulo, no meio daquela tormenta, é visitado pelo anjo, saiba disso. É no meio das piores adversidades, das crises mais terríveis, das angústias mais lancinantes. São nessas horas que Deus nos visita, que Deus nos fala, que Deus se manifesta, que Deus nos socorre, que Deus estende a mão, que Deus envia o seu anjo. É nessas horas de tempestades no meio do mar que nós somos visitados, que nós precisamos estar atentos. O escritor C.S. Lewis dizia: olha, Deus nos fala a todo momento. Deus sussurra na alegria, Deus sussurra quando está tudo bem. Mas quando chega a dor, nessa hora a dor é o megafone de Deus, falando para que a gente possa despertar do sono e para acordar o mundo surdo. É na hora da dor, é na hora da crise, é na hora da tempestade que Deus está gritando para que você ouça a sua voz.
no meio da aflição, não feche os seus ouvidos, não tape os seus olhos espirituais, não feche o seu coração, muito pelo contrário, deixe os seus sentidos espirituais atentos e sintonizados. Quem sabe você está no meio de uma tempestade horrível, de uma crise familiar, financeira, e Deus está falando com você, e talvez você não está ouvindo, não esteja ouvindo. Esteja atento, ouça a voz de Deus no meio da tempestade. Terceiro lugar, no meio da tempestade, ouça a voz de Deus e saiba que a graça de Deus é abundante, é suficiente. O Senhor falou: Paulo, não temas. É preciso que você vá até César, o imperador, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus, na sua graça e generosidade, está agindo. A graça de Deus não se apartou de você, a graça de Deus é abundante, é suficiente, é provisão completa de Deus, e a graça está ali com Paulo, e não só sobre ele, está sobre todos os marinheiros, sobre todos os tripulantes. A graça de Deus não nos abandona, não nos deixa, não nos desampara. Não tem nenhum lugar onde a vontade de Deus te leve que a graça do Senhor não vai sobre você e não está contigo. Já havia dias debaixo da tempestade, 14 dias, e alguns dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, mas a graça do Senhor estava ali com ele. Talvez você está num tratamento terrível de uma enfermidade, talvez você esteja nas sessões de quimioterapia, ou talvez você esteja fechado no seu quarto, enfrentando uma terrível depressão. Deixa eu te falar nessa manhã que a graça de Deus é abundante, que a graça de Deus está presente, que o favor do Senhor e o fluxo da sua generosidade não se aparta de você. Essa graça vai te fortalecer, essa graça vai te animar, essa graça vai te levantar, essa graça vai te dar forças, esta graça vai suprir tudo aquilo que você precisa. Quando você diz eu não vou aguentar, quando você diz eu não vou dar conta, a graça do Senhor vem e fala: não temas, eu sou contigo, não temas, eu estou do seu lado, não temas. Essa graça é abundante. A extremidade humana é a oportunidade divina. Quando você chega no extremo que não aguenta, a graça supre, ergue, levanta. Saiba disso. No meio daquele mar e daquele tufão, ali estava a graça generosa de Jesus Cristo. No meio da tempestade, saiba disso. No meio da adversidade mais atroz e cruel, a graça te protegerá e te sustentará. Mas, no meio da tempestade, seja bênção para outras pessoas. Paulo está no meio desse navio, e por causa de Paulo e por causa da presença de Jesus na vida de Paulo, Deus vai salvar aqueles 276 marinheiros. Porque ali tem um homem de Deus que está orando, está buscando. Deus vai abençoar todos os tripulantes daquele navio. Deixa eu te falar, preste atenção. Quando nós estamos sofrendo, nós temos a tendência de nos fechar, de endurecer o coração. Às vezes o sofrimento nos faz isolarmos-nos, fecharmos, fugirmos e nos concentrarmos apenas na nossa dor. Mas veja,
Aquela presença de Paulo no navio foi o meio dele abençoar e salvar todos aqueles tripulantes. Ele está ali e através dele Deus está salvando aqueles homens. Deus está trazendo uma palavra e diz ali que no 14º dia Paulo diz para eles: comam, e Paulo partiu o pão, e Paulo serviu, e Paulo abençoou, e Paulo trouxe uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, e Deus falou para eles: é preciso terem ânimo, coragem, porque nenhum de vocês se perderá, porque Deus falou comigo. Às vezes você está sofrendo e Deus colocou você aí para, através da sua dor, você abençoar outros que estão sofrendo. Talvez você esteja no hospital, esteja internado, e você está aí não para se concentrar na sua enfermidade, mas para abençoar os outros pacientes, as pessoas que estão à sua volta. Seja bênção onde Deus colocou você. Não feche o coração. Se Deus te colocou numa situação difícil, seja bênção. O livro que é considerado talvez o livro mais vendido depois da Bíblia, que abençoou milhões de pessoas na história, é uma analogia chamada Peregrino, escrito no século XVIII por John Bunyan. John Bunyan foi preso por pregar o evangelho naquela época. E sabe o que ele fez na cadeia? Ele não ficou murmurando, ele não perdeu a fé, ele não reclamou. Lá na prisão, uma prisão injusta, preso por pregar o evangelho, John Bunyan escreveu O Peregrino, uma alegoria da viagem do cristão. E o livro Peregrino abençoou milhões de pessoas no planeta Terra, porque aquele homem, mesmo preso, foi bênção. Na prisão ele escreveu um livro que abençoou milhões de pessoas. Seja bênção para aqueles que estão à sua volta. Há pouco mais de 3 anos, o meu pai, que morava na cidade de Barreiras, no interior da Bahia, ficou internado no Hospital do Oeste. Alguns dias na UTI. E os meus irmãos, a minha família, a minha mãe, estiveram ali vários dias acompanhando o meu pai. Depois eu fui também, fiquei alguns dias ali com ele, nós oramos e ele partiu em paz. Mas deixa eu lhe contar, o meu irmão é pastor ali na cidade de Barreiras, na Bahia, é pastor da igreja presbiteriana. E ali aquele hospital atende pessoas de várias cidades vizinhas. E meu irmão, como pastor daquela igreja, a minha irmã, eles tinham o desejo no coração de criar uma casa de apoio para acolher as pessoas que vinham e não tinha nenhuma casa para ajudar. Quando meu irmão, a minha família, nós estivemos ali no hospital, nós vimos várias pessoas que não tinham onde ficar, não tinham dinheiro, não tinham condições. E meu irmão, junto com a minha irmã e com os irmãos daquela igreja, se mobilizaram, criaram, construíram uma casa de apoio, que já tem 1 ano que está funcionando, já atendeu mais de 600 pessoas, dando refeição, hospedagem, alimento, acolhida para pessoas sem condições. Aquele período triste da nossa família, de acompanhar o nosso pai no hospital, Deus fez gerar uma coisa boa, e eles criaram lá a Casa de Apoio Barnabé, que hoje a minha irmã, com o apoio dos irmãos, de várias pessoas, gratuitamente atende centenas de pessoas e os acolhe naquele momento de luto, de despedida do meu pai. Deus ajudou aquela igreja, o meu irmão que é pastor e a minha irmã, para criar algo para abençoar aquela cidade. Então, seja bênção no meio da tempestade. Quem sabe você está passando aí por uma aflição. Deus quer usar você para abençoar os outros que estão aflitos, como Deus usou Paulo para salvar aqueles marinheiros. E por último, no meio da tempestade, confie que os propósitos e as promessas de Deus se cumprirão. Tudo
parecia que aquele navio ia naufragar e eles iam morrer, mas não. O navio naufragou, ninguém morreu, porque Deus falou: Paulo, é necessário que você compareça perante César. Você vai chegar até Roma, você vai pregar o evangelho lá. Ninguém vai morrer, porque os propósitos de Deus vão se cumprir e as promessas do Senhor vão se concretizar. Saiba disso, os propósitos de Deus são infalíveis, ninguém pode parar, porque os planos e propósitos de Deus são imutáveis e as suas promessas se cumprem, e Deus prometeu e vai fazer. Se você tem essa promessa, agarre-se nela, agarre nas promessas de Deus, agarre-se nos propósitos de Deus. Se Deus falou, se Deus profetizou, se Deus está escrito e está no seu coração, confie, creia. Tempestade nenhuma vai impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Tempestade nenhuma vai impedir que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Confie, siga em frente, olhe para cima, vá, tenha ânimo, tenha coragem. Nada pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Bem sei, ó Deus, que os teus planos são imutáveis, são infalíveis. Bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Os planos de Deus e os propósitos deles, confie. Quem sabe você está no meio de uma tempestade, confie nos propósitos de Deus, que são maiores e melhores do que os nossos. Confie nas promessas, agarre-se a elas. Deus prometeu, Paulo confiou, o navio naufragou, mas ninguém se perdeu, e Paulo foi pregar em Roma, e Paulo chegou até César, e Paulo chegou até o império, porque os seus planos se cumpriram. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas eu sei que a graça de Deus é contigo. Eu sei que Deus quer te abençoar para abençoar outras pessoas. Eu sei que os seus propósitos vão se cumprir. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visite cada um dos ouvintes nessa manhã, trazendo a eles fé, esperança, confiança inabalável no teu nome. Senhor, há pessoas sofrendo, há pessoas passando por aflições, crises de toda sorte, de todas as maneiras e tempestades. Não deixe essa pessoa endurecer o coração, não deixe ela fechar os ouvidos, mas que nessa manhã ela ouça a sua voz, ela seja animada por tua graça, fortalecida por tua promessa, que os teus filhos creiam, confiem e se agarrem nos teus propósitos e superem e vençam todas as tempestades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dê vitória, que o Senhor traga o socorro, que o Senhor faça com que os teus filhos superem as adversidades em teu nome e para a tua glória. Eu oro e te agradeço. Amém e amém, Jesus.